Olá, caros colegas do canal e ouvintes. Vamos conversar um pouco sobre uma fantasia que ocorre aí no mundo político, dentre várias, mas essa desta vez é do campo da esquerda. Trata-se da fantasia que o PT criou sobre o golpe de Bolsonaro. Antes de começar sobre este tema, vamos fazer uma pequena digressão. Existem alguns teóricos, como por exemplo Paulo Giraldelli, que defende a ideia de que não há golpe institucional ocorrido em 2016. Eu já vou cunhar a tese aqui de que há um golpe sim. Esse golpe resultou na eleição de Bolsonaro. Quais foram as circunstâncias? Lembrando lá em 2016, nos antecedentes, o seu vice-presidente na época de Dilma Rousseff, Michel Temer, e o seu partido criaram um documento chamado Ponte para o Futuro. Muitos críticos vão dizer que é uma ponte para o abismo. Ali sinalizava já de maneira clara a guinada e o aprofundamento neoliberal que o Brasil pretendia dar de acordo com o projeto estabelecido por seu vice. A gente sabe que o Partido dos Trabalhadores, o senhor Lula e Dilma Rousseff, eles andaram de braços dados com as políticas neoliberais. Porém, entretanto, eles fizeram um neoliberalismo mais suave, vamos dizer assim, aonde era possível fazer uma pequena inclusão social das pessoas até um certo momento em que os empresários disseram que poderia ser feito. Pois bem, criaram uma tal de pedalada fiscal, ou seja, a Dilma Rousseff retirou dinheiro de uma área para utilizar em outra e eles disseram que isso era uma improbabilidade administrativa. A partir disso, abriram um processo e esse processo culminou na sua retirada. E aquele documento elaborado pelo PMDB, a Ponte para o Futuro, foi utilizado e ali já sinalizava de maneira clara as reformas que hoje o senhor Guedes está tentando levar a cabo, como por exemplo a reforma administrativa, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e a reforma tributária. Esses foram feitos. Por que foi golpe? Porque a partir disso a presidenta saiu do governo, entrou o seu vice, que já deu uma guinada totalmente diferente, um aprofundamento neoliberal, e no terceiro plano foi feito um estabelecimento de políticas de retiradas de projetos sociais. Este foi o ponto. E nas eleições, o segundo desdobramento desse golpe foi o quê? Foi a retirada do presidente Lula do jogo das eleições, que culminou na eleição de Bolsonaro, porque, na verdade, Bolsonaro não era o grande presidente da Fiesp e dos grandes empresários, ele era o presidente de ninguém. O presidente da Fiesp e dos grandes empresários era o PSDB. Mas os eleitores e a narrativa de Bolsonaro, que ele soube muito bem utilizar nas redes sociais, atingiu as pessoas e elas o elegeram. Foi uma eleição democrática? Foi. Agora, o processo de como foi, aí já é um pouco questionável, por exemplo, a utilização de fake news. Pois bem, está aí. E o PT ficou se vitimizando todo esse tempo sobre essa questão do golpe, que foi golpe, que foi golpe, e de fato foi. Mas agora, neste momento em que Bolsonaro está vendo Trump ser destituído da presidência de maneira democrática, e após a invasão dos eleitores trumpistas lá no Capitólio, existe uma narrativa correndo aqui no Brasil dizendo que Bolsonaro vai fazer a mesma coisa aqui em 2022. Olha, são duas coisas aí que a gente precisa falar. Primeiro, não há futurologia como ciência. Daqui para amanhã muita coisa pode acontecer, então
Não é possível você estabelecer um curso de história no prazo de um ano, sendo que dentro da conjuntura política pode-se alterar muita coisa neste prazo. Segundo, essa narrativa não faz sentido, porque o Bolsonaro ele vai utilizar a forma da liberdade para todas as pessoas, claro, eles agindo de forma inconscientemente, sem consequências, sem limites. Então, isso não faz sentido. Pensando nisso, a utilização dessa bandeira de golpe, de invasão para 2022, é um carreamento simplesmente para eles tentarem legitimar o senhor Lula para 2022. A defesa que eu faço aqui seria o Fernando Haddad se candidatar, uma vez que o Lula, a gente sabe que há um processo ideológico de queima de filme sobre ele e que ele não vai conseguir eleger, a não ser que haja uma mudança profunda na história para isso ocorrer. Terceiro ponto, que é mais grave ainda, é preciso entender essa bandeira e essa narrativa de golpe, que é uma futurologia, não tem como se sustentar, uma vez que ela se baseia no achismo de algo que poderá ocorrer daqui a um ano baseado em um evento de um outro país. A gente sabe que os trumpistas e que os bolsonaristas seguem a linha de Trump, mas prever o que vai acontecer é muito difícil. E outra, não dá para acreditar nessa narrativa. É preciso o PT se renovar, fazer oposição de fato e não, por exemplo, fazer apoio ao Baleia Rossi, no sentido de vamos votar no menos pior. Não, é preciso demarcar a posição realmente de fato de esquerda com princípios e não utilizar o argumento de maturidade política. Maturidade política a gente vê dentro desse contexto é única e simplesmente você aderir ao outro lado. Não faz sentido. A bandeira de golpe, só para terminar, é uma futurologia. Só que ela é difundida como os bolsonaristas fazem, o PT está fazendo a mesma coisa, repleta de fake news e os petistas vão levando ao decurso da história esse processo narrativo. É preciso a gente pensar muito bem, analisar a materialidade e o curso da história, para depois a gente tentar entender e a partir disso, quem sabe, tirar algumas conclusões. A história que vai determinar o que vai acontecer ou não. A gente não pode prever o que vai acontecer. Não somos futurolistas. A partir disso, é preciso entender que esse movimento não é feito dessa forma. Por enquanto é isso. Um abraço e até mais.